Ela te olha diferente, mas finge que não liga. Te escuta com atenção, mas responde com frieza. Será que ela gosta ou está só sendo educada? Não se confunda. O que você está prestes a descobrir vai mudar sua forma de interpretar o comportamento feminino. A maioria dos homens só consegue perceber interesse quando ele é escancarado. Quando ela elogia, se declara, procura, facilita. Mas muitas mulheres, principalmente as mais inteligentes, orgulhosas ou emocionalmente cautelosas, não mostram desejo de forma óbvia. Elas escondem, disfarçam, lutam contra o que sentem, mas deixam sinais, sempre. E é aqui que o homem atento se destaca. Ele não precisa que ela diga, estou interessada. Ele sente. Ele observa os detalhes. Porque a psicologia feminina é feita de nuances. E quando ela tenta não demonstrar, é aí que o jogo começa a ficar interessante. O desejo reprimido gera comportamentos específicos. Pequenas atitudes que, quando você sabe o que procurar, revelam mais do que 1000 palavras. O olhar que foge, o sorriso contido, a pergunta desnecessária, a presença constante com desculpas bobas. Isso tudo é linguagem silenciosa, mas poderosa. Esse vídeo é para você que já ficou em dúvida. Será que ela só está sendo legal? Será que estou imaginando coisas? Ou será que ela sente algo, mas está segurando? Se você tem essas perguntas, é porque está sentindo algo no ar. E não, você não está louco. Você só precisa aprender a interpretar o jogo silencioso do interesse feminino. Vamos revelar agora os 10 sinais clássicos que uma mulher demonstra quando está interessada, mas tenta esconder. E se você identificar 2 ou 3 desses acontecendo ao mesmo tempo, pode ter certeza, ela sente sim. Só não quer te dar esse poder ainda. Mas a melhor parte? Quando você percebe isso com maturidade e autoconfiança, você não pressiona, você só sorri por dentro. Porque agora o jogo está na sua mão e você joga no tempo certo. 1. Ela te olha quando acha que você não está vendo. Esse é, disparado, um dos sinais mais fortes e reveladores. A mulher interessada, mas que tenta esconder o sentimento, quase sempre comete o mesmo erro: te observar em silêncio. Ela olha quando você está distraído, quando está conversando com outros, quando está de costas. Mas assim que você vira na direção dela, ela desvia o olhar rapidamente. Finge que estava vendo qualquer outra coisa. Mas você já percebeu, e isso diz tudo. Esse comportamento acontece porque o desejo, quando reprimido, precisa escapar por algum lugar. E o olhar é o canal mais difícil de controlar. Mesmo quando ela tenta se manter firme, indiferente, desinteressada, o olho entrega. Ela pode até evitar contato visual direto nas conversas, mas quando acha que não está sendo observada, o instinto fala mais alto. Ela te analisa, te estuda, te deseja, em silêncio. E sabe o que acontece quando você percebe isso e reage? Ela se assusta, fica sem graça, tenta disfarçar, porque ela não queria ser pega, não queria entregar esse sinal. Mas no fundo, ela queria sim que você notasse, só não queria admitir que queria. Psicologia feminina pura. Porque quanto mais você finge que não viu, mais ela olha. Quanto mais você não entrega sua reação, mais ela sente que está perdendo o controle. E isso só aumenta o interesse. O olhar escondido é a forma mais primitiva de demonstrar desejo. Não exige palavras, não envolve coragem, só emoção pura. E se você perceber isso mais de uma vez, especialmente em ambientes sociais, pode ter certeza, ela sente algo sim. Só está tentando manter o jogo em silêncio. Mas agora você viu. E ela sabe que você viu. E isso muda tudo. O homem que reconhece esse olhar e mantém a elegância vira o centro da atenção dela sem dizer uma única palavra. 2. Te escuta com atenção maior que o normal. Ela pode até fingir que não sente nada, que está só sendo educada ou cordial. Mas tem algo que a entrega fácil: o jeito como ela te escuta. Quando uma mulher está interessada, mesmo tentando disfarçar,
Ela presta atenção em cada palavra que você diz. E não é aquela atenção genérica de educação social, é atenção total. Ela olha nos seus olhos enquanto você fala, reage com expressões faciais vivas, ri de piadas que nem foram tão boas assim, pergunta mais detalhes do que o normal e às vezes até repete o que você falou, como se estivesse absorvendo cada frase. Esse tipo de escuta acontece por um motivo claro. Ela quer se conectar emocionalmente com você, mas ainda está com medo de demonstrar de forma direta. Então, o que ela faz? Te valoriza com a presença. Ela te entrega algo que poucas pessoas fazem: foco real. Mas o detalhe é esse: só com você. Com outros caras, ela parece distraída, seca, distante. Mas com você, é diferente. Ela abaixa o celular, esquece o ambiente ao redor, mostra curiosidade verdadeira por assuntos que nem fazem parte do universo dela. Você começa a falar sobre seu trabalho, sua rotina, sua visão de mundo, e ela escuta como se fosse um podcast exclusivo. E aqui está o erro de muitos homens. Confundem esse tipo de escuta com amizade ou educação. Acham que ela só está sendo simpática. E aí perdem a chance de perceber que estão diante de uma mulher lutando contra o próprio desejo. O homem atento percebe, mas não pressiona. Ele continua sendo ele mesmo, mantendo a conversa natural, sem forçar conexão. Porque ele sabe que já existe conexão. Ela só está tentando esconder. No fim, uma mulher pode disfarçar muita coisa, mas não disfarça o brilho no olhar quando você fala. Se ela te escuta como ninguém, é porque ela sente algo que ainda não tem coragem de confessar. Mas seu silêncio maduro faz ela confessar com os olhos. 3. Fica nervosa perto de você, mas tenta disfarçar. Uma mulher interessada, mas que não quer demonstrar, dificilmente vai agir com naturalidade quando está perto de você. Por mais que tente manter a pose, o corpo dela fala primeiro. Ela começa a ficar inquieta, muda o tom de voz, mexe no cabelo toda hora, olha para o lado sem motivo, arruma a roupa, gagueja levemente ou ri de forma forçada. Tudo isso é nervosismo disfarçado de casualidade. E por que isso acontece? Porque estar ao lado de alguém que mexe com ela emocionalmente ativa a tensão interna. Mesmo que ela queira parecer segura, fria ou só amiga, o corpo dela não mente. O desejo, a dúvida, o receio e a vontade de manter o controle criam um conflito interno, e esse conflito se manifesta fisicamente. Você começa a conversar com ela, e ela está sorrindo mais do que o normal, mexendo na pulseira, cruzando e descruzando as pernas. E o mais interessante? Ela tenta disfarçar tudo isso. Finge que é normal, que está tudo tranquilo. Mas quem tem percepção enxerga que aquilo não é comum. É reação emocional. Esse tipo de nervosismo é diferente do desconforto social. Não é medo, é tensão de interesse. E acontece principalmente com mulheres mais tímidas, mais orgulhosas ou mais experientes, aquelas que, por natureza, não querem entregar o jogo. Só que o jogo já está sendo entregue nos detalhes. O homem atento, firme, tranquilo, não reage. Ele percebe, mas mantém o clima leve, não força nada, não cobra. Só observa, porque ele sabe, quanto mais ele mantém a calma, mais ela se entrega sem perceber. E com o tempo, se ela sentir segurança, ela relaxa. Mas aquele nervosismo inicial vai ser sempre a primeira pista de que algo além da amizade está acontecendo. Mulher nervosa, tentando parecer calma, diz mais com o corpo do que com 1000 palavras. E o homem que sabe ler isso está sempre 3 passos à frente. 4. Procura contato físico acidental. Quando uma mulher está interessada, mas quer esconder, o corpo dela começa a atrair a mente. E uma das formas mais claras disso acontecer é através do toque acidental, aquele contato sutil, mas repetido, que ela tenta fazer parecer casual. Ela esbarra no seu braço enquanto ri, toca levemente seu ombro para chamar atenção, encosta no seu joelho quando está sentada perto. E depois finge que foi sem querer.
Esses toques acontecem quando ela quer se aproximar, mas sem assumir que está buscando intimidade. É o famoso: quero estar perto, mas não posso demonstrar tanto assim. Então, ela usa o corpo como ferramenta de aproximação, com desculpa emocional pronta na cabeça caso você perceba: foi sem querer, nada a ver, só encostei sem notar. Mas você nota, e ela sabe que você notou. Esses pequenos contatos físicos carregam muita informação. O toque é uma das formas mais primitivas de conexão humana. E quando há desejo envolvido, ele aparece sem precisar de justificativa. Ainda mais quando é disfarçado como naturalidade. A mulher que toca, mesmo tentando parecer despreocupada, está explorando sua presença física. Quer sentir a energia, o calor, a resposta. E não se engane, o toque acidental nunca é realmente acidental. A não ser que ela seja desastrada o tempo inteiro com todo mundo, se esses contatos acontecem só com você, é sinal. O homem inteligente observa, não reage na hora, mantém a calma. Ele entende que esses toques são termômetros. Ela está testando o espaço, medindo o ambiente, querendo sentir se está segura ali. Quanto mais você mantiver a firmeza, mais ela se permite tocar de novo. E de novo. Se os toques casuais estão presentes, ela não está desinteressada. Ela só está tentando parecer indiferente. Mas o corpo dela já entregou. E o homem que sente isso e não se precipita se torna irresistível. Porque ele não pressiona o momento, ele deixa o momento se construir. 5. Faz perguntas sobre sua vida pessoal de forma indireta. Quando uma mulher está interessada, mas tentando esconder, ela dificilmente vai perguntar coisas como: você está solteiro? Ou está ficando com alguém? De forma direta. Isso seria abrir demais o jogo, e ela não quer entregar o controle assim. Em vez disso, ela vai fazer perguntas camufladas, indiretas, como se estivesse só conversando. Ela pergunta com quem você saiu, comenta sobre um lugar que você postou e diz: quem estava com você lá? Ela ouve você falar de um plano e solta um: e você vai sozinho? Ela nota que você mudou o visual e joga: alguém especial te influenciou? Essas perguntas, por fora, parecem simples, mas por dentro são sondagens emocionais. Ela quer saber qual o seu status, com quem você anda, se existe outra mulher no cenário. Mas tudo isso sem parecer interessada. Por quê? Porque ela está lutando com a ideia de gostar de você e ainda não decidiu se vai admitir. E é aí que o homem distraído falha. Ele responde rápido, literal, sem perceber o que está por trás. Ou pior, entrega tudo de bandeja tentando mostrar transparência. Quando, na verdade, o ideal é fazer o contrário, dar uma resposta leve, misteriosa e devolver a provocação. Exemplo, ela pergunta: você foi com quem? Você responde: com gente interessante, sorrindo, e deixa no ar. Ela diz: alguém te influenciou a mudar o cabelo? Você responde: a vida exige mudanças, né? Sem pressão, sem entrega. Só leveza com inteligência. Quando ela começa a fazer esse tipo de pergunta, é porque você está ocupando espaço nos pensamentos dela. E ela quer entender quem mais pode estar disputando esse espaço. A curiosidade dela é emocional e sempre reveladora. O mais interessante é que, se você inverter o jogo e perguntar algo semelhante, ela pode fugir da resposta. Vai desconversar, dar risada, mudar de assunto. Por quê? Porque quem tenta esconder interesse nunca gosta de ser desmascarada. Mas a verdade é que, só de fazer esse tipo de pergunta, ela já se entregou. E o homem que percebe isso e não entrega tudo de volta se torna mais intrigante. E na mente feminina, o intrigante sempre vence o óbvio. 6. Fica online nos horários em que você costuma aparecer. Você entra nas redes sociais e percebe algo curioso. Ela está sempre online nos mesmos horários que você. Às vezes, parece até coincidência demais. De manhã cedo, no fim da tarde, à noite.
Os horários em que você costuma aparecer, ela também aparece. Não manda mensagem, não comenta nada, mas está ali, ativa, presente, observando, esperando. Esse comportamento é sutil, mas extremamente revelador. Quando uma mulher está interessada, mas tenta esconder, ela dificilmente toma iniciativa direta. Porém, o desejo de estar próxima ainda existe. Então, ela se aproxima de forma digital, silenciosa, como quem diz: "Tô por aqui, mas não vou facilitar." Ela quer saber se você vai perceber, quer ver se você vai puxar assunto. E, acima de tudo, quer sentir que ainda existe uma conexão, mesmo que em silêncio. A presença online se torna um meio de manter o vínculo vivo, sem se expor emocionalmente. Isso também é uma forma moderna de marcar território. Ela não fala com você, mas deixa claro que está por perto. E esse comportamento fica ainda mais evidente quando ela fica online e sai logo depois que você entra, ou vice-versa. Como se estivesse te monitorando, mas sem coragem ou orgulho suficiente para se aproximar. O homem atento percebe o padrão, mas o homem emocionalmente forte não reage com ansiedade. Ele não corre para mandar mensagem só porque ela apareceu. Ele não fica tentando chamar atenção com stories provocativos ou frases indiretas. Ele simplesmente registra e mantém sua presença firme, tranquila, natural. Porque ele entende: quem se mostra disponível em silêncio está lutando contra o próprio desejo. E a melhor resposta que você pode dar a esse comportamento é não correr na direção dela. Você continua sendo você. E se ela estiver realmente interessada, vai perceber que não adianta só estar online. Ela terá que sair da passividade e, em algum momento, quebrar o silêncio. A mulher que se sincroniza digitalmente com você está falando algo que não tem coragem de dizer. E o homem que lê esse silêncio como um sinal de interesse oculto se torna ainda mais difícil de esquecer. 7. Ela menciona outras mulheres perto de você para medir sua reação. Essa é clássica. Quando uma mulher está interessada, mas tenta disfarçar, ela recorre a uma das estratégias mais antigas da psicologia feminina: falar de outras mulheres na sua frente. Pode ser uma amiga em comum, alguém da rede social, alguma conhecida ou até uma garota aleatória. O objetivo? Observar como você reage. Ela solta frases como: "Vi que fulana curtiu sua foto. Vocês são próximos?" "Aquela menina parece fazer bem seu tipo, né?" "Você e aquela sua amiga têm uma química engraçada." Na superfície, parece só curiosidade. Mas por trás, o que ela está fazendo é um teste emocional. Ela quer saber se você está disponível, interessado em outra ou emocionalmente preso a alguém. E mais ainda, quer sentir se você demonstra algum tipo de desconforto com a provocação. Se você se apressa para explicar demais, nega com afobação ou demonstra culpa, ela percebe que você tem algo a esconder. Se você responde com empolgação demais, querendo causar ciúme de volta, ela sente que você está tentando forçar uma reação. Ambos os casos mostram que você ainda está vulnerável. O homem que entende o jogo, porém, responde com equilíbrio. Nem nega demais, nem entrega demais. Apenas diz algo neutro, leve e muda de assunto com calma. Mostra que não se afeta, não se defende e, principalmente, não precisa se justificar. Esse tipo de teste aparece especialmente quando ela ainda está indecisa sobre demonstrar o próprio interesse. Ela quer sentir se pode avançar, mas precisa entender antes se está sozinha nessa. E ao mencionar outras mulheres, ela observa se há algum traço de ciúmes, desconforto ou interesse em seus olhos. Se você mantiver a firmeza, a leveza e a segurança, ela vai perceber que o controle emocional está do seu lado. E isso, para a mulher que gosta, mas quer esconder, é um gatilho fortíssimo de atração, porque ela vê que você é livre, que você não precisa da aprovação dela,
que você não se abala com comparações nem provocações sutis. E esse tipo de homem não só é raro, é impossível de ignorar. 8. Te provoca com sarcasmo ou piadinhas disfarçadas. Ela gosta de você, mas não quer admitir. Então, o que ela faz? Ataca com brincadeiras. Comenta algo sobre sua roupa, debocha de alguma atitude sua, imita seu jeito de falar ou joga uma provocação disfarçada de humor. É aquele famoso tô tirando sarro, mas tô te analisando. Essas provocações são o escudo emocional que ela usa para não parecer vulnerável. Ao brincar com você, ela mantém o controle da situação, pelo menos na cabeça dela. Afinal, se alguém perguntar, ela pode dizer: tô só zoando, ele é meu amigo. Mas você sente no tom, no sorriso, no olhar prolongado após a frase: não é só brincadeira. Essas piadas geralmente vêm acompanhadas de sorrisos laterais, olhares diretos e uma energia diferente. E muitas vezes são feitas só com você. Com os outros, ela é educada, séria, contida. Com você, solta farpas, ironias leves, te desafia. Esse tipo de comportamento vem de um lugar muito específico da psicologia feminina. Teste. Ela quer saber se você é emocionalmente fraco, se vai se ofender, se vai tentar provar algo ou se vai entrar no jogo com inteligência. Porque o que realmente atrai uma mulher assim é o homem que devolve a provocação com classe e controle. Você não precisa retrucar na mesma moeda. Só sorrir com leveza, olhar nos olhos, dizer: você fala isso porque me observa demais, ou simplesmente ignorar a ironia com charme. Isso desarma qualquer tentativa de manter a distância emocional. Porque agora, quem está no controle é você. O erro de muitos homens é levar essas piadas a sério demais, ou pior, se magoar. Isso derruba todo o mistério e mostra a imaturidade. Outro erro é querer provar algo. Não é bem assim, eu não sou isso que você está dizendo. E aí você cai na armadilha emocional dela. O homem que entende o jogo não se justifica e não se ofende. Ele reconhece que a provocação é só um jeito disfarçado de buscar conexão. E ao não reagir como esperado, ele se torna ainda mais atraente. Porque quando ela tenta te cutucar com sarcasmo e você sorri com superioridade emocional, ela sente que encontrou alguém que joga num nível diferente. E isso, para uma mulher que finge desinteresse, é exatamente o que mais ativa o desejo. 9. Ela se aproxima, mas depois age fria do nada. Esse é um dos sinais mais confusos e mais reveladores. A mulher que está interessada, mas luta contra esse sentimento, costuma agir de forma contraditória. Um dia está presente, carinhosa, envolvida, e no outro, distante, fria, seca. Parece que algo desligou nela, mas não desligou. Na verdade, é um reflexo da guerra interna entre desejo e controle. Ela se aproxima quando está emocionalmente mais aberta, quando o interesse fala mais alto. Ela puxa a conversa, interage, dá sinais. Mas depois, assustada com o próprio envolvimento, se recolhe para tentar recuperar o equilíbrio emocional. E isso não tem nada a ver com você fazer algo errado. Tem a ver com ela não estar pronta para admitir o que sente. Esse afastamento repentino, muitas vezes, vem acompanhado de desculpas vagas. Tô ocupada, ando meio na correria, tô de cabeça cheia. Mas, se você prestar atenção, verá que ela continua observando, aparece em momentos aleatórios e depois some de novo. O grande erro dos homens nessa hora é reagir com ansiedade. Questionam: aconteceu algo? Você está diferente? Ou até ficam magoados, cobrando atenção. Resultado? Ela sente que está no controle de novo e esfria mais ainda. O homem que entende a psicologia feminina não entra nesse ciclo emocional. Ele enxerga o vai e vem como o que realmente é, um reflexo de interesse reprimido. Ele não reage com desespero. Ele mantém a calma, a presença, a leveza. Quando ela volta, ele trata com naturalidade. Quando ela some,
ele continua com a própria vida. Esse tipo de comportamento feminino é típico de mulheres que querem sentir que ainda têm o controle da própria emoção. Quando você reage pouco ou quase nada, ela percebe que não consegue te manipular emocionalmente. E é aí que o interesse começa a crescer de verdade. Se ela te procura e depois esfria, não personalize. Não ache que você fez algo errado. Apenas entenda. Ela está travando uma batalha interna que não depende de você. Sua única missão é manter sua postura intacta. Porque o homem que permanece sólido mesmo diante da instabilidade dela é o único que ela sente que pode admirar e desejar ao mesmo tempo. 10. Tenta esconder o interesse, mas sempre volta a te observar. Por mais que ela tente manter a pose, agir com frieza, fingir que nada está acontecendo, tem algo que ela não consegue controlar: a curiosidade constante sobre você. Ela pode parar de puxar assunto, fingir desinteresse, até manter distância por um tempo. Mas cedo ou tarde, ela volta. Volta a ver seus stories, a aparecer nos mesmos lugares, a comentar algo solto, a mandar uma mensagem qualquer. Esse comportamento repetido revela uma verdade silenciosa. O sentimento está lá. Ela luta para não se entregar, mas o desejo insiste. E isso acontece porque o tipo de homem que consegue manter postura, silêncio e respeito próprio entra na mente dela de um jeito que é difícil de apagar. Você pode não estar fazendo nada demais, só vivendo, crescendo, tocando sua vida. Mas justamente por isso, ela continua te observando. Quer saber com quem você anda, como está a sua energia, o que você anda pensando. E mesmo que não fale diretamente, as ações dela revelam que o jogo ainda está aberto. A mulher que não sente mais nada simplesmente some, de vez. Ela para de olhar, de se preocupar, de testar. Mas quando ela continua observando você à distância, mesmo tentando esconder, é porque tem algo aí. Algo que ela ainda não resolveu dentro dela. O erro de muitos homens nesse momento é forçar. Eles percebem que ela ainda observa e pensam: é agora, vou agir. Aí vão lá, puxam o assunto, entregam atenção demais, quebram o mistério. E como um reflexo, ela recua de novo. Porque ela não queria que você corresse. Ela queria que você continuasse sendo você. A verdade é que, se ela tenta esconder o interesse, mas continua te observando, você já está vencendo emocionalmente. E seu único trabalho é não estragar isso com ansiedade. Continue no seu ritmo, sem mostrar carência, sem buscar validação. Porque essa mulher, mesmo orgulhosa, mesmo fria, mesmo disfarçando, está de olho. E se ela ainda te observa em silêncio, é porque você mexe com ela mais do que ela gostaria de admitir. O homem que entende isso e mantém sua energia firme vira não só um mistério para ela, mas também uma tentação constante. Se você identificar 2 ou 3 desses sinais acontecendo ao mesmo tempo, ela está interessada, sim, só não quer demonstrar. E aí está o segredo. O interesse reprimido é muito mais poderoso do que o declarado. Porque ele vive escondido, em tensão, esperando um momento seguro para se revelar. E o homem que sabe reconhecer isso, sem se precipitar, sem forçar, sem quebrar o mistério, vira o centro dos pensamentos dela. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses sinais você já percebeu vindo de alguma mulher? Me conta aqui nos comentários. Vou ler, responder e, se fizer sentido, até te dar um direcionamento mais direto. Vamos crescer juntos, com clareza e estratégia. Lembre-se, quando ela tenta esconder, é porque já sente. E o homem que percebe isso sem se ajoelhar, se torna impossível de ignorar. Te vejo nos comentários.